Oi, oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações para vocês não perderem um vídeo e bora pro vídeo, né? Gente, ontem eu participei do encontro de casais na minha igreja, né? Foi um momento, assim, interessante, diferente. Eu nunca tinha participado do encontro de casais e eu fiquei, assim, muito reflexiva sobre tudo que falaram lá no encontro. Eu gostei muito das coisas que foram faladas, né? Teve um momento de tarde que separaram, deixaram as mulheres numa parte da igreja e os homens em outra. E aí falaram ao coração ali só com homens, depois só com mulheres. E depois, à noite, juntou todo mundo, homens e mulheres, todo mundo junto e misturado, né? E teve jantar, teve coffee break, eu ganhei um chaveirinho de coração, muito fofinho, com amor. E, gente, eu amo coisa fofinha. Quando eu vi a filha do pastor distribuindo na igreja os chaveirinhos, eu pensei, eu quero o meu, viu? Eu quero o meu chaveirinho de coração. Então, assim, foi um momento muito interessante. Se você nunca participou de um evento assim de casais, eu sugiro que participe, porque, assim, terapia de casal, tem homens que têm certa resistência de participar, embora seja muito relevante, muito importante, e eu sou a favor. Sim, caso o casal precise de uma ajuda e tudo mais. Muitos homens dizem que nas terapias de casal o pessoal só puxa pro lado da mulher, só dá razão à mulher. Eu não acho que seja isso, eu acho que é porque muitos homens não são focados muito na área de relacionamento, de reconstrução. Mais mulheres buscam reconstrução para relacionamento do que homem. Homem pode até buscar, mas é mais raro. E aí eu acho que muitos homens ficam com aquela crença de que, tipo, estão sempre a favor da mulher, mas é porque muita coisa, assim, a mulher tá certa. Não é que a mulher, assim, a mulher sempre quer estar certa, né, gente? Do ponto de vista da mulher, a mulher nunca tá errada. Mas a verdade é que sim, em muitos casos a mulher realmente tá certa, o homem tem aquela questão do ego, de querer admitir que tá errado e tudo mais. Mas eu acho assim que na terapia de casal vai ser abordado assuntos do relacionamento que são relevantes tanto para homem quanto para mulher. E eu não acho que dá 100% razão à mulher, não. Se a mulher tiver errado, o terapeuta não vai dizer, você tá certa porque você é mulher, então você tá certa. Não, não é bem assim, né? Só que, como eu disse para vocês, tem homens que eles não gostam de ser confrontados, tem toda aquela questão do ego e tudo mais. E eu digo uma coisa a vocês, ego atrapalha relacionamento, tá? Foi abordado lá tópicos importantes que as mulheres e os homens precisam desempenhar. Então, foi falado lá o que um homem precisa fazer dentro de um relacionamento. E aí falaram só com os homens. Eu achei isso muito importante, por quê? Porque se é uma mulher falando o que é que os homens precisam fazer dentro do relacionamento, os homens vão criar aquela resistência para ouvir. Vai dizer, é outra mulher que tá falando, a mulher não sabe o que fala e tudo mais. Só que quando é outro homem que fala para homens o que os homens precisam fazer dentro de um relacionamento, homem tende a escutar mais outros homens. Isso a gente sabe que é verdade, né? Porque ali é tudo do universo masculino, então eles meio que se entendem mais. E com as mulheres também funciona igual, entendeu? As mulheres entendem mais umas às outras porque tudo tá meio que ali do universo feminino. Então eu achei interessante essa dinâmica, terem separado inicialmente os homens das mulheres, né, para fazer com que as mulheres escutem mais outras mulheres e homens escutem mais outros homens. E cada um meio que fazer a sua função, né? O homem, ele precisa fazer a sua função, amar a mulher como Cristo amou a igreja, proteger a sua mulher, se possível, dar a vida por ela, né? Em caso, vocês sabem, né, biblicamente, precisa dar a vida pela mulher, algo que é raro, hoje em dia os homens estão tirando, infelizmente, né? Os homens que deviam proteger, que deviam dar segurança para as mulheres, estão dando insegurança, estão dando instabilidade, né? Indo totalmente contrário ao que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que o homem ele é o sacerdote do lar. Então o homem ele tem que passar confiança para sua mulher espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, né? De todas as formas o homem precisa passar segurança, porque se tem algo que a mulher ela precisa de segurança, né? Então foi um momento assim muito importante, porque como eu disse a vocês, se o homem ele faz aquela resistência de participar da terapia de casal, homem, se você não gosta de terapia de casal, participe num evento da igreja, entendeu? Se você souber de um evento de casais aí em alguma igreja, participe, você com sua esposa, mulher, você com seu marido, entendeu? Tem tantas coisas que são debatidas nesses encontros. Teve essa questão da sexualidade também, foi debatido também lá na igreja. Você fazia perguntas e eles davam as respostas, tinha 3 minutos para eles responderem lá as respostas, e foi muito interessante, foi muito divertido, eu dei bastante risadas do encontro, e assim, foi muito edificante, porque a gente sempre aprende algo, né, assim, tem coisas que a gente já sabe que tem que fazer, só que a gente acaba deixando passar no dia a dia, né, a gente às vezes acaba negligenciando algumas coisas no dia a dia, então
Tanto o homem, se eu digo tanto o homem quanto a mulher, né? Tem coisas que a gente sabe que a gente precisa cumprir no relacionamento, mas que muitas vezes a gente vai deixando passar, né? Então, a gente precisa refletir sobre as nossas ações dentro do relacionamento. A gente precisa ver o que é que a gente tá errando, o que é que a gente pode fazer para melhorar, né? Essa questão que eu achei interessante das perguntas, eu ri bastante, porque tinha um pastor lá que ele era bem engraçado, respondia as perguntas de uma forma bem engraçada também. Então, eu gostei muito, foi bastante edificante mesmo. E assim, eu acredito que talvez eu participe de outros encontros, né? Por que eu digo talvez eu participe, né, gente? Porque, assim, eu preciso oficializar ainda o meu relacionamento, né? O pastor permitiu participar porque eu tô noiva, né? Então tinha uma outra moça que também estava noiva e também participou do encontro de casais. Mas geralmente encontro de casais é para casais casados e eu não sou casada ainda no papel. Embora eu chame ele de marido, embora eu considere ele meu esposo, porque a gente tem uma convivência de casamento, mas a gente não é casado oficialmente ainda no civil, no papel. E a gente sabe que à luz da palavra a gente tá em pecado, a gente tá errado, né? É considerado fornicação, né? No casamento, assim, no casamento não, no relacionamento. E a gente já tem um filho, né? Já tem um fruto desse relacionamento, a gente já tá 7 anos juntos. Então, a gente sabe que a gente precisa oficializar. Então, teve uma cena lá que foi um pouquinho constrangedora, que foi quando ele chamou os casais casados pra frente, pra orarem, fazer renovação de votos. E eu fiquei sentada na mesa junto com ele. E aí foi muito constrangedor. Teve um momento que eu fiquei tão desconfortável que eu pensei, eu vou ali no banheiro. Aí me levantei da mesa, fui lavar o rosto, até porque eu tava lá desde tarde, né? A gente chegou lá umas 3 horas e saiu mais ou menos uns 10h30 por aí. Não, 10h30 não, uns 10h20 por aí. E aí eu fiquei meio desconfortável, levantei da mesa, fui lavar o rosto e tudo mais, aí fui no banheiro, passei um tempinho lá, aí depois voltei. Aí o pastor disse assim, quem não é casado no papel, quiser pedir sua mulher em casamento, essa é a hora. Aí todo mundo olhou pra mim. Porque, lógico, né, gente? Muita gente ali não me conhecia, então eles pensavam que a gente talvez fosse namorado, algo assim, ou que tivesse vida de casado, mas não tivesse sido nem pedido em casamento. E assim, eu fui pedindo em casamento. A questão é assinar o papel ainda, né? Que a gente ainda não assinou. Eu fui pedindo em casamento em 2023, nós estamos em 2026, então já faz um tempinho aí, né? Que eu já estou noiva, né? E eu já tinha falado isso com ele há um tempo, né? Olha, bora oficializar isso aí, porque é meio constrangedor a gente participar de coisas de evento da igreja sabendo, né, que deveria estar oficializado, casado no civil, e a gente ainda não tá, né? E fica aquele climão, assim, quem participa de igreja, né, e não tá casado oficialmente no papel, passa por alguns constrangimentos, porque a gente sabe o que à luz da palavra a gente tá errado, a gente sabe que à luz da palavra, muita gente que sabe que a gente tem aquela união estável, né, mas não tá casado oficialmente, fica com aquela coisa, vocês estão em pecado, não sei o que, aí já olha estranho pra pessoa, enfim. E aí eu falei isso pra ele, eu disse, olha, eu não sei se eu vou participar de eventos de casais. Ele disse, por quê? Eu disse, é porque foi meio constrangedor. Eu fiquei com vergonha, tipo, os casais todos lá na frente, gente, não é casado no papel, ficar lá sentado, ficar todo mundo olhando pra você. E aí ele disse, não, mas eu fiquei constrangido também, fiquei com vergonha. Eu fiquei pensando, né, bom, isso talvez já fosse um sinal, né, se a gente ficou constrangido de vergonha, que não é pra continuar assim, né, se a gente não gostou, se a gente se sentiu constrangido e tudo mais, é porque no fundo a gente sabe o que precisa ser feito. E aí eu disse a ele, olha, a gente precisa planejar, se organizar e delimitar uma data,